Eu acho que ele que está encabeçando um pouco isso, né? Quando ele traz o Vale do Silício todo para apoiar o Donald Trump, eu acho, junto com o Peter Thiel, né, Mark Andreessen e o pessoal da PayPal Mafia, eu acho que essa é a agenda deles, né? Entendi. E o Vale do Silício está em peso ali com o Trump, eu acho que é exatamente essa ideia. É assim, se a gente pensar uma ilustração cinematográfica para isso, tem um filme curioso que é o Mountainhead. Não sei se você chegou a assistir. Esse filme são os 5, 4 grandes magnatas da tecnologia que se encontram numa casa de campo lá, na verdade, na montanha, né? E eles decidem como eles vão controlar o mundo ali. E é curioso que um deles fala assim, ele é designado, né? Você vai controlar a Argentina. Olha Aí só. ele fala, eu vou botar uma marionete lá e vou controlar o cara à distância. É curioso porque uma das primeiras coisas que Javier Milei fez foi ao Vale do Silício conversar lá com o Sam Altman, né? Para implementar o WorldCoin lá, né? Isso é verdade. Aquela renda básica universal. Então, o lance da renda básica lá, o Elon Musk fala disso várias vezes, né? Fala. Né? Então, parece que esse é para esse caminho que tudo está se encaminhando. É para o tecnato, porque o tecnato é isso. Ninguém tem dinheiro e ninguém tem posse também, não tem propriedade privada. A propriedade muito perto do quê? Do comunismo? É então? um comunismo tecnológico, né? Porque Marx era pró-tecnologia, né? Porque ele achava que a tecnologia ajudava a substituição do capitalismo, né? Porque ele era determinista, então ele achava que naturalmente o capitalismo evoluiria para o socialismo e depois para o comunismo, que é a sociedade sem então classe. os comunas não tem que ficar bravo com o Elon Musk, não, é? Os comunistas? Ué. É claro que só se eles não aceitaram a versão tecnológica, né? Se eles são comunistas raiz, né? Entendi. Apesar de que, voltando, Marx era pró-tecnologia, porque ele achava que... Porque você vê, Marx ele decidiu fazer a primeira internacional socialista na Inglaterra. Por que na Inglaterra? Porque para ele a Inglaterra era o capitalismo mais avançado daquela época e como o capitalismo mais avançado era o que estava mais próximo de desembocar na Revolução Socialista. Na Revolução de romper ali, né? Quanto mais avançado o capitalismo, mais a técnica está avançada, mais a indústria está avançada, mais fácil de ser desencadeada essa transição, né? Entendi. Então, acho que a galera tinha que achar legal, né? E o legal. Musk sempre foi democrata, né? Ele se diz meio centro hoje, né? E ele fala, eu continuo sendo de esquerda. É porque hoje o conceito de esquerda está tão distante que o cara, para me enxergar, tem que usar uma luneta, né? Mas eu sou esquerda ainda, você que é extrema esquerda. Você é extremo, exatamente. Então, acho que está indo para essa linha. E quem entender isso vai conseguir sobreviver a essas mudanças, porque parece que vai chegar um momento que você não vai conseguir mais acumular patrimônio. Entendi. Porque o Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, ele deu uma entrevista no Encontro de Davos ano passado que para mim foi um insight, né? Ele falou assim, olha, a gente está caminhando sim para uma economia de abundância, tudo vai ser praticamente gratuito, mas a gente tem um paradoxo que é o paradoxo de Jevons, que é com a letra J, quem quiser pesquisar, né? Jevons, de Jevons. O paradoxo de Jevons é o seguinte, se a energia, por exemplo, fica muito barata, todo mundo vai usar energia adoidado, né? Você vai ligar o ar, vai deixar o ar ligado o dia inteiro, chuveiro elétrico ligado o dia inteiro. Isso vai gerar, apesar de ser gratuito, vai gerar uma obrigação, uma necessidade de aumentar muito a produção, ou seja, a oferta. Você vai ter que ofertar muito. E aí você fica com uma oferta insustentável, porque não tem meios para ofertar tanto se é gratuito. Então, o paradoxo de Jevons diz que precisa haver algum tipo de limitação a esse consumo para evitar essa oferta infinita. Entendi. E aí a limitação é o crédito. Aí vem um crédito de energia. Aí tudo é contabilizado em energia. Ah, mas como assim? Você vai comprar um hambúrguer. Quanto de energia foi gasto? Gastou para fazer aquele hambúrguer. Aí você tem que pegar o crédito mensal que você recebeu e usar para aquilo. Entregar para aquilo ali. Só que desde... Aí você vai criando uma diferença... Tá da escassez aí no meio, né? Exato. Você cria uma escassez, né, de você cria uma nova escassez. De energia, é uma né? abundância para os controladores do sistema, para 1%. Os 99% estão ainda no jogo da escassez, mas não tem moeda. Você, na verdade, tem um token, um crédito de energia, e esse crédito de energia, desde aquele documento lá, o The Energy Certificate, de 1938, ele já tinha data de validade, ou seja, ele expira. Você recebe dia 5, dia 30, ele expira. É intransferível, você não pode passar para nenhuma outra pessoa, e ele não pode ser trocado também por nada. Você não pode fazer... trocado no sentido de eu não posso
trocar esse crédito por coisas que não estão dentro do leque de coisas possíveis para serem consumidas. Vamos supor, eu quero comprar arma, não pode. Eu quero fazer uma viagem de avião para não sei onde, não pode porque você já gastou seu crédito de carbono também. Então tem certas... Aí entra o crédito social, né? Tudo isso junto. Então, assim, é um cenário preocupante, né? Que alguns grandes expoentes já têm falado sobre isso, alertando um pouco para essa realidade, né? Caramba, você acha que tem um risco disso aí? Eu acho que o objetivo é esse. É mesmo? Se eles vão conseguir, eu não sei. Mas eu acho que parece que está caminhando para isso. Na verdade, o Fórum Econômico Mundial ele é um grande think tank que dissemina essas ideias também, né? Se você pega o livro do Klaus Schwab, que é o Capitalismo Stakeholder, já é exatamente isso, né? Na verdade, você pega o livro de 2016, que é a Quarta Revolução Industrial, e você pega o Capitalismo Stakeholder e soma, se você quiser botar junto, bota o outro Covid-19 e o Grande Reset, esses 3 livros, tá tudo ali. Parece que é o mesmo produto com embalagens diferentes, né? Entendi. Porque a Quarta Revolução Industrial é o seguinte, né? Você teve a primeira Revolução Industrial, que foi a máquinas a vapor, a segunda foram máquinas elétricas, a terceira computação, a quarta é internet, redes sociais, inteligência artificial, biotecnologia. Mas você acha que a IA ela entra nessa aí ou ela seria uma outra ainda, além? Dentro do critério do Klaus Schwab, ela está na quarta Revolução Industrial. Está na quarta. Esse novo cenário global, geopolítico e econômico, social, cultural, que vem com a inteligência artificial e a aplicação da inteligência artificial às outras disciplinas, né? E junto com isso vem essa ideia do capitalismo stakeholder, que é o quê? Deixa eu explicar rapidinho para vocês. Tem o capitalismo de shareholder, que é o acionista, e tem o capitalismo de stakeholder. O que é o stakeholder? O capitalismo de shareholder, a ideia é o seguinte, as empresas só devem responsabilidade aos seus acionistas. Aí o cara fala, mas e o meio ambiente? Eu falo, problema do governo, problema teu. Minha obrigação é com os meus acionistas. E aí o Fórum Econômico Mundial, ele começa a falar, não, as empresas têm que ter outras obrigações também. Tem que ter obrigações também para a sociedade. Tem que ter responsabilidade social. Então, essa ideia de responsabilidade social, ESG, vem tudo desse conceito. Sim. Só que o capitalismo stakeholder, quando você tem as empresas fazendo todas essas responsabilidades sociais, ela acaba, na prática, substituindo o Estado na oferta desses serviços. Então, as empresas privadas substituem o Estado. Então, o Estado deixa de existir, vira um Estado privado, e esse Estado privado não tem um presidente escolhido pelo povo, tem um CEO que é escolhido pela cúria lá da tecnocrática. Esse é o objetivo. É o que eu lembrei só do nickname dele, que é o Mencius Moldbug. Esqueci o nome desse filósofo, que é um cara que influencia muito o Musk. Ele chama isso de GovCorp. Governo Corporação. Governo corporativo, GovCorp, né? Como se fosse, né? Não é mais presidente, não é mais o povo que escolhe. É muito parecido com a proposta do Tecnato, né? Aí eu fico vendo, cara, capitalismo stakeholder, Tecnato, GovCorp, tudo que esses diferentes autores estão escrevendo é a mesma coisa. É tudo a mesma coisa com nome diferente, né? Tudo igual, né? É tudo igual com nome diferente. E aí entra aí boa parte das coisas que você fala no seu livro aí, tudo que você comenta, porque, vamos dizer assim, nessa linha aí que você tá falando, vamos dizer, se você vier acompanhando, faltava uma peça, e essa peça pode ter se desenvolvido agora nos últimos anos, que é a tal da inteligência artificial, né? Você acha que ela é fundamental para juntar tudo isso e fazer isso aí funcionar? É vital. Essa manipulação aí, tudo? Como que vital porque para você contabilizar tudo que está sendo produzido numa região desse tamanho, que envolveria Groenlândia, Canadá, Estados Unidos, você precisa de um gerenciamento de dados fora do normal, né? Não tem como você contabilizar isso com o que a gente tem hoje. E uma outra coisa estranha que vai nessa linha também é quando o Elon Musk, eu ia falar Elon Musk cria, mas não foi ele que criou, foi o Howard Lutnick, que é o secretário do Comércio. O Howard Lutnick criou o DOGE, que é o Departamento de Eficiência Governamental, né? Que o Musk começa com esse discurso da eficiência, evitar corrupção, evitar desperdício. E aí, o que acontece? Ele traz a Palantir Technologies para dentro do sistema de governo americano. Isso tem algumas preocupações. Primeiro, porque ele vai acessar dados de saúde e dados pessoais da população americana toda. Uma empresa privada tendo esse acesso, seria um problema de LGPD, né? De dados pessoais. Mas ele também, segundo alguns críticos falaram,
eles pegaram esses dados todos e estão usando esses dados para treinar as inteligências artificiais deles, né? Ah, não, isso aí é óbvio, 700 mil computadores. Não, imagina a base de treinamento que não vai ter, Aí né? o Grok, né, o XAI, acaba tendo uma vantagem porque teve acesso a um banco de dados monstruoso, né? Fora tudo que circula no X, né? E alguns dizem que uma das grandes incentivos dele comprar o Twitter não foi proteger as liberdades, foi, na verdade, acessar as conversas, porque a gente sabe que existe aquela ideia de que a inteligência artificial na aprendizagem ela bate numa parede, né? Que é quando ela já consumiu todos os dados que tem disponíveis. Sim. Ela precisa de coisa nova. Ela precisa de coisa nova e a solução para isso é o BCI, né? Que é o Brain Computer Interface, que ela tá cérebro-computador. Ela tá no cérebro de alguém e o ser humano tá absorvendo dados 24 horas por dia, ela também absorve em tempo real, né? Que é aí que vem a Neuralink, né? É aí que entra o Neuralink e os seus respectivos concorrentes lá. Uma conspiração aí nessa parada aí. Será que ele já não comprou o Twitter, já antevendo esse lance de fazer uma IA? Porque para nós aqui, meros mortais, né? Tudo bem que IA a gente sabe que é um negócio que vem muito antigo, lá da década de 40, não sei o quê, usa há muito tempo e tal. Mas IA desse jeito aí que ela está dominando o mundo hoje, que hoje a gente tem os caras das grandes... Quem que seriam os grandes caras? Os donos das empresas de IA, né? O dono da Meta, o dono da Anthropic, o dono do não sei o quê, né? Esses caras já não tinham essa visão? Será que o Elon Musk falou assim, cara, eu vou comprar esse Twitter aqui? Não por esse papo aí de igualdade, free speech. Liberdade de expressão. Né? Isso aqui eu deixo para a galera. Isso, é a Mas propaganda. Eu vou comprar isso aqui porque eu já tô, daqui 3 anos, eu vou pegar isso aqui, vou fazer um sisteminha. Sim. Será que já estava com isso aí na... eu acho que... É difícil a gente saber, mas é difícil. Não, mas quando... Existem artigos jornalísticos que acusam ele disso, tá? Entendi. A gente não sabe se isso é fato. Mas eu não me recordo, mas matérias, por exemplo, do Washington Post, que é mais de esquerda, mais crítico, falando de Elon Musk, cuidado do usuário do Twitter ou do X, ele só comprou para pegar seus dados, ou para estudar suas conversas. Mas aí é muito fácil, porque a gente já tinha um caso dentro do Facebook que era isso, né? Total. Que já tinha estourado com antes, certeza. Né? Sim. Aquele problema todo lá, né? Que deu do Mark Zuckerberg com os dados e tal. Sim, da Cambridge Analytica, Cambridge Analytica. Na época da eleição. Então, assim, era meio que intuitivo você pensar o seguinte, eu estou usando uma rede social. O Facebook era uma rede social. Então, basicamente, os caras vão pegar meus dados. Né? Com certeza. Isso principalmente para quem entende de onde que surgem as redes sociais. Porque a história é interessante pra caramba. Por quê? O 11 de setembro foi um grande antes e depois também, né? Foi um evento cisne negro ali que muda muita coisa. E depois daquilo ali, o Congresso americano conseguiu aprovar algumas novidades que, em nome da segurança, atropelavam algumas questões de privacidade. Então, a proposta era o seguinte: eles começaram um projeto chamado TIA, que é Total Information Awareness, né? Que é conhecimento total dos dados. E nesse projeto, o objetivo era espionar o que estava todo mundo falando e fazendo para poder procurar terroristas e impedir que um novo 11 de setembro acontecesse. Colocar essa roupagem de segurança para poder ter acesso. Para poder ter a desculpa para fazer isso, né? Então, a CIA estava fazendo isso junto com a DARPA e tal. E aí, alguns senadores descobriram e começaram a falar, isso é ilegal, não pode ser feito. E aí, eles tinham um projeto já na CIA chamado LifeLog. LifeLog, que era ter um banco de dados completo da vida de todo cidadão americano. Entendi. E talvez global, né? Se você estuda lá o que o Edward Snowden falou da NSA, né? E aí, quando o Congresso americano falou, pode parar, acabou, eles mandaram parar no dia 3 de fevereiro de 2023 e o The Facebook, que era na época, né? Isso. Foi criado no dia seguinte, dia 4 de fevereiro. Então, assim, uma coincidência meio estranha. Aí, se você pega um artigo da jornalista Whitney Webb, que é The Military Origins of Facebook, ela vai mostrar o quanto de dinheiro público e de serviços de inteligência estava ali ajudando a construir não só o Facebook em 2003, com a desculpa de continuar o TIA e o LifeLog, só que no setor privado. E ela vai dizer que isso é uma constância, né? Sempre que o Congresso descobre que a CIA está fazendo algo que é ilegal, eles terceirizam para o setor privado, que o setor privado opera debaixo de regras diferentes, né? E foi nessa época que surge a Palantir Technology também, do Peter Thiel. Mas então aquela história do Facebook lá não existe, não?
Parece que aquilo ali é uma parte da história, né? Segundo o Whitney Webber. Dele lá no quarto, dele lá em Harvard, teve a ideia, criando. Não é não, cara. Copiou um pouquinho a ideia do James Winklevoss, né? Isso. Então, não é isso, não. Acho que teve, mas todos eles tiveram incentivos e patrocínios, por exemplo, de... A CIA tem uma incubadora chamada InQtel, né? Ah, sim. Não, o que eu acho... Porque muita gente já falou isso pra mim. Mas eu acho que... Isso aí, com certeza. O governo americano, ele direciona o que grandes universidades, por exemplo, têm que pesquisar, Exato. ou fazer ou desenvolver. Exato. E aí, dentro da universidade, o cara sabe quem é o crânio ali. Sim. E Bota dinheiro no cara. assim, querendo ou não, o Zuckerberg pode falar dele o que quiser, o cara é inteligente, né? Burro ele não é. Burro ele não é, pelo menos ele era um programador, pelo menos o que consta na história dele, Sim, que ele era um sim. bom programador. Sim. E ele era um cara destacado ali, então, tipo, ele... Eu vou pegar a história que... Eu já li o livro do Facebook que foi baseado no filme. Deu origem ao livro, O livro é legal pra caramba. E dizem que aquela história dele ter criado... A rede social, né? Isso, a rede social. Social Network. O lance dele ter criado aquele negócio antes e ter derrubado os computadores de Harvard, lá, o sistema, aquilo lá meio que chamou a atenção. Foi, claro. Acende uma luzinha, os caras procuram ele. E aí procuram ele e aí aquela começa a dar que grana. Um cara faz uma grande invenção na garagem de casa, rapidinho alguém bate na porta e fala, irmão, o que é isso aí? Exatamente. Passa pra cá. Né? E engraçado que em todas essas grandes coisas que você falou aí, que se conectou do pessoal da Palantir, o Peter Thiel tá em tudo, né? Tá em tudo, cara. Tudo. Como pode ser um cara que tá tão antenado assim? Esse cara manda muito. Eu acho que ele é um daqueles caras que mandam muito, mas não aparecem tanto. Apesar de que agora ele tá dando palestra sobre o anticristo, né? Não sei se você viu. Ele deu uma palestra exclusiva lá em São Francisco para poucas pessoas e uma palestra na França. Mas a gente sabe que Mas que eu ele acho trata. que a intenção dele nem é aparecer. Não é não. É agir mais nos bastidores, Claro, será que não? Com certeza. Então, deixa o Elon Musk, deixa o Sam Altman, Exato. deixa o Zuckerberg, que eles gostam disso. Sim. E eu fico aqui atrás, Exato. né? Então, para mim, o Peter Thiel é um dos caras mais misteriosos e mais poderosos que Isso são que eu ia pouco perguntar. falados. Você acha que ele é um dos caras mais poderosos que tem? Muito poderoso. Eu vou dar um exemplo. O Peter Thiel... deixa eu tentar não dar um spoiler, já fazendo criar um suspense. O Donald Trump, na primeira gestão, ele teve uma relação muito problemática com o Mike Pence, que era o vice. Né? Porque ele tinha na mente dele a certeza que ele tinha vencido as disputas lá de 2020 e ele precisava do apoio do vice para chancelá-lo nisso. Porque na legislação americana, e isso é bem diferente da nossa, o verdadeiro presidente do Senado nos Estados Unidos é o vice-presidente. O vice-presidente autoriza alguém do Senado para fazer esse papel. Ele pode assumir, a hora que ele quiser, as votações e ter um voto de Minerva, por exemplo. O J.D. Vance já fez isso algumas vezes. Ele foi ao Senado e empatou alguma votação que era importante para o Trump. Ele foi lá e deu o voto para desempatar. Então, o Trump falou, você é o verdadeiro presidente do Senado, você não vai chancelar essas eleições. Aí ele falou, vou chancelar. Ele falou, não vai, vou. Aí chancelou. Então o Trump ficou irado. Poxa, você me traiu e tal. O cara, não vou fazer isso. Então, primeiro, o Trump teve um sério problema com o seu vice. Ele não ia escorregar nessa mesma casca da banana. Aí quem ele escolhe como vice? Um senador de primeira viagem, um jovem que ficou famoso porque escreveu um livro contando sua história lá, Hillbilly Elegies, né? Que virou um filme da Netflix, né, que eu esqueci como é que é em português, e um cara que, assim, quem não conhece fala, esse garoto surgiu de onde? Quem é esse garoto que tem tanta força que virou vice-presidente da nação mais poderosa do mundo? Aí você precisa entender a história de Peter Thiel. Peter Thiel, ele chegou a estudar em Yale, ele fez uma especialização em Direito, e ali ele conheceu o J.D. Vance conheceu o Peter Thiel ali. E o Peter Thiel chama ele para trabalhar junto, fazendo algo que ele já depois começou a fazer explicitamente com um projeto chamado Founders Fund. Né? O Peter Thiel ele tem um projeto que ele encontra jovens talentos nas universidades e tira esse cara da universidade e puxa para trabalhar com ele. O Vitalik, lá do Ethereum, ele fez isso. O Ethereum é uma fabricaçãozinha do Peter Thiel também. O cara é pupilo dele. Porque, na verdade, o PayPal foi um dos primeiros sistemas de pagamento digital que existiram, né? Fora os outros que eram das agências inteligentes que são mais e aí, antigos. fazendo só um parênteses, nesse negócio do PayPal, você vê que já conecta ele com o Elon Musk, né? Já conecta. Lá direto. atrás, né? Eles começaram lá, que era
Confinity, né? O nome da empresa. Isso. Aí o Musk tinha o X.com, né? X.com. Aí juntou, virou PayPal, né? Que eles venderam depois, né? Juntaram a grana. Então, esses dois já estão juntos há um tempo, né? E tem uma conexão meio sul-africana curiosa, porque Peter Thiel é alemão, mas morou muitos anos lá na Namíbia, na África do Sul, por causa do pai que era engenheiro. Mas o David Sacks, que também é da máfia do PayPal, né? Um dos fundadores, junto com o Reid Hoffman, entre outros, ele também é sul-africano. Então, 3 caras importantíssimo na tecnologia hoje vieram da África do Sul, né? Olha só, então tem um bonde da África do Sul ali que é forte. Pesado. Então o que acontece? Peter Thiel, usando essa estratégia do Founders Fund, que é muito semelhante ao projeto Young Global Leaders do Fórum Econômico Mundial, que é esses jovens líderes globais, que Macron, vários... O próprio Elon Musk, né? Javier Milei, todos eles passaram por esse treinamento do Fórum Econômico Mundial. Então ele pega o J.D. Vance e começa a trabalhar em cima do J.D. Vance. J.D. Vance começa a trabalhar eu não sei se é no Mithril Capital, acho que é Mithril Capital, porque o Peter Thiel tem vários projetos, né? Uhum. Além do Mithril Capital, ele tem o Thiel Capital, mas ele coloca o J.D. Vance na Mithril Capital e ele começa a trabalhar ali no mercado, tal, gerindo os investimentos do Thiel. E aí depois, o J.D. Vance cria uma empresa chamada Naria Capital, e essa empresa tem fortes investimentos na área de biotecnologia, de ciências biológicas, e nessa empresa, ele cria essa empresa com patrocínio de Eric Schmidt, que era o CEO do Google. Você fala, cara, como é que um jovem, que assim que ninguém conhece, tem patrocínio do bilionário Eric Schmidt? Você fala, eles estão preparando esse garoto para ser algo importante. Né? Esse aqui é o meu garoto, é o meu pupilo, né? Uhum. Então, na verdade, quem consegue encaixar J.D. Vance como vice foi o Peter Thiel. Peter Thiel é tão poderoso que ele escolheu, segundo essas leituras, o vice-presidente americano. Foi por causa disso. O Peter Thiel e o Elon Musk e o Tucker Carlson, que é o jornalista, todos eles falaram, se você botar o J.D. Vance, a gente desce a lenha te apoiando aí. E aí, quando ele aceitou, o Elon Musk foi lá e botou 250 milhões de dólares na campanha do Trump. Né? Então, foi o pedágio que o Trump teve que pagar para contar com o apoio do Vale do Silício, foi o J.D. Vance. Entendi. Quem que escolheu isso e fez isso? Peter Thiel escolheu o vice-presidente. Você imagina quanto que se você fosse botar no papel em número... Se perguntar aí pra galera, pouca gente vai saber qual que é a cara do Peter Thiel, cara. Não sabe. E o cara não é bobo, não. Tá? O cara é filósofo, ele... É o certo ficar meio no bastidor, né? Então, fica ali só, né? Só nas rédeazinhas, né? E é por isso que quando o Trump assume agora o segundo, ele fala aquele investimento gigantesco em IA que ele ia fazer, né? Exato. Vai fazer, né? Não, na verdade, quando o Trump vem